Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez, já o nosso sexto encontro, a nossa sexta unidade da disciplina, falando hoje sobre plano de contas, certo? Então, na aula passada nós falamos das contas em si, contas patrimoniais e contas de resultado, e hoje então esta unidade fala sobre o plano de contas, a organização das contas contábeis, a sistematização destas contas para que a gente possa identificar, analisar e nos orientar a partir dessas contas contábeis, seus respectivos valores, saldos, enfim. Então, vamos aqui ao nosso material. Então, conforme comentei, unidade 6, plano de contas. Na aula anterior nós vimos sobre as contas, a classificação das contas em patrimoniais e contas de resultado. Contas patrimoniais são aquelas que integram o patrimônio da empresa, que representam o conjunto patrimonial da empresa e são utilizadas para elaborar o balanço patrimonial da empresa, certo? As contas patrimoniais também são chamadas de contas integrais. E também, além das contas patrimoniais, então, as contas de resultado, que são aquelas que afetam diretamente o patrimônio líquido. Então, por meio das contas de resultado, apura-se o resultado da entidade em determinado período e o resultado, seja ele lucro ou prejuízo, será transferido para o balanço patrimonial lá no grupo do patrimônio líquido. Muito bem. Contas patrimoniais, então, aquelas que representam os itens patrimoniais, os bens, direitos, as obrigações e os demais itens que compõem o patrimônio líquido. E as contas de resultados, então, contas que representam receitas e despesas. Também nós falamos um pouco sobre débito e crédito, uma abordagem inicial. E nesta abordagem sobre débito e crédito, vimos também um exemplo de lançamentos contábeis, que hoje retomaremos este exemplo a partir dos saldos das contas para organizá-las no plano de contas. Então, o objetivo desta unidade continua sendo igual ao objetivo da unidade anterior, que consiste em desenvolver sistemas de informação contábil, revelando capacidade crítico-analítico para avaliar as implicações organizacionais. Então, nesse contexto de desenvolver sistemas de informação contábil, significa sistematizar, organizar a informação contábil de maneira analítica e crítica, para que a gente possa perceber o contexto da organização e a sua composição enquanto patrimonial ou de resultados. Então, essa sistematização das informações contábeis passa principalmente pelo plano de contas. É organizando o plano de contas que se organizam as contas de modo a proporcionar a elaboração dos demais demonstrativos contábeis. Ou seja, o plano de contas alimenta os outros demonstrativos. Então, com alguns comandos, com algumas organizações no sistema, a gente dá o comando para onde quer que se busque informação naquele plano de contas e de lá então sai as demonstrações, balanço, demonstrativo de resultado e as demais demonstrações, e aí a gente vai fazendo as compensações, os ajustes, os fechamentos para que elas possam estar prontas. Como conteúdo programático da aula de hoje, então, a composição do plano de contas, um modelo de balanço patrimonial e também um modelinho de plano de contas. O que é plano de contas, enfim? Então, as contas elas têm a sua importância reconhecida, pois elas permitem a escrituração dos atos e fatos ocorridos nas empresas. Então, é por meio das contas que são registrados
os fatos acontecidos lá na empresa, as movimentações, as transações que acontecem lá na empresa, lá na entidade. O plano de contas é o conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor de contabilidade, com o objetivo principal de uniformizar os registros contábeis. Então, é no plano de contas que as contas são organizadas e lá são determinadas as diretrizes, as normas para a organização contábil e dos registros contábeis em determinada entidade. Conforme o Dícipos e Marião 2016, então, o plano de contas é o conjunto de contas previamente estabelecido para orientar a execução da contabilidade de uma empresa. Quando a gente fala em demonstrações contábeis, nós não vimos o plano de contas em si. Então, o plano de contas não é necessariamente uma demonstração contábil. Ele é o conjunto de contas devidamente organizadas que orienta a construção das demonstrações, certo? Então, é a partir do plano de contas que são elaboradas, que são constituídos os demais relatórios, as demonstrações contábeis da empresa. Então, recomenda-se que cada empresa elabore o seu plano de contas, sempre obedecendo os interesses e ramo da atividade, o porte da empresa, se ela for pequena, média ou grande, também observar o sistema contábil utilizado, os equipamentos contábeis que existem e o interesse dos usuários pelas informações, que tipo de informação o usuário quer e a legislação pertinente. Então, precisa ser observado tudo isso. A legislação, o interesse dos usuários, o tamanho da empresa, o ramo de atividade. Então, existem alguns planos de contas os planos de contas orientam, nos dão uma noção de como construir, mas não quer dizer que toda empresa tem que seguir um padrão de plano de contas exatamente igual. Então, você precisa seguir algumas regras de organização, quem vem primeiro, quem vem depois, por que vem primeiro, por que vem depois, enfim. Mas você vai organizar lá na sua empresa o plano de contas de acordo com a necessidade da tua empresa. Então, uma empresa industrial vai ter um plano de contas diferente do que uma empresa de serviços, por exemplo. Uma grande empresa terá um plano de contas mais amplo do que uma pequena empresa, em função da quantidade de itens, de movimentações, de clientes, de fornecedores, enfim. E para cada tipo de empresa, para cada modalidade de empresa, também precisa ser observada a legislação pertinente e o que deve ser observado em cada uma destas empresas em função de atender à legislação. Então, cabe aos profissionais da contabilidade evitar a importação ou a cópia de outros planos de contas, embora sendo de uma empresa do mesmo ramo de atividade, ainda que no decorrer do tempo sejam feitas alterações com o intuito de aperfeiçoá-lo. Então, o que acontece muito na contabilidade, ou que não deve acontecer na contabilidade, é quando você vai implantar um plano de contas de uma determinada empresa, acaba se importando um plano padrão de um sistema ou um plano de contas de outra empresa e faz as adequações. Então tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode prejudicar, porque as necessidades de uma empresa não necessariamente são as mesmas necessidades da outra empresa. Então a melhor forma é elaborar o próprio plano de contas para a empresa. O que você pode buscar por exemplo, buscar lá no sistema que está pronto o layout de funcionamento do plano de contas, de organização. Depois nós vamos ver, quando eu falo de layout de funcionamento, de organização, a codificação do plano de contas. Mas a nomenclatura, os nomes, a organização das contas precisa ser observada de acordo com cada empresa, com suas particularidades, com suas necessidades. Então, o plano de contas ele existe para que seja possível o registro das operações econômicas e financeiras da empresa.
de forma coordenada e uniforme, o que permitirá levantar a sua situação econômica e financeira em determinado período por meio das demonstrações contábeis. Então, quando a gente fala que o plano de contas possibilita o registro das informações de modo ordenado e uniforme, uniforme quer dizer que você vai seguindo um padrão, vai seguindo os mesmos critérios de registro dessas informações. Até porque não se pode, na contabilidade, alterar demasiadamente os critérios de elaboração e escrituração. Então, deve-se evitar ao máximo mudar os critérios de mensuração, escrituração da contabilidade, e sempre que necessário fazer essas mudanças, então elas precisam ser observadas e registradas também. Essa uniformidade nos critérios de mensuração, eles servem para que você possa construir análises e pareceres mais eficientes em relação à situação econômica financeira da empresa por meio dos relatórios contábeis. Se você muda de critérios a todo momento, então um momento vai ter uma análise, no segundo momento vai ter outra análise feita sob contextos diferentes e aí torna difícil a comparabilidade das informações, certo? Então, manter critérios uniformes de análise e registro das informações é extremamente importante e o plano de contas nos dá esta uniformidade de critérios dentro da contabilidade. A composição do plano de contas, o que tem lá no plano de contas ou do que o plano de contas é composto. Então, o plano de contas ele pode ser dividido em elenco de contas, manual de contas, lançamentos explicativos para o registro das operações especiais. Então, tem o elenco de contas, o manual dessas contas e os lançamentos explicativos para as operações especiais. O que são operações especiais? Aquelas que não acontecem com tanta frequência ou que aconteceram de um modo bastante diferente de como comumente elas acontecem lá na empresa. Então, especial é tudo aquilo que difere muito, que está diferente daquele contexto normal das operações lá da empresa. O que é elenco de contas? O elenco de contas nada mais é do que a relação das contas utilizadas para o registro dos fatos administrativos decorrente da gestão do patrimônio. Então, como a gente já viu, conta contábil é o nome dado para determinadas movimentações com natureza semelhante ou igual. Por exemplo, quando se movimenta em dinheiro, se dá o nome de caixa. Então, caixa é um título contábil, é o nome de uma conta contábil. Banco, conta corrente. Aplicação financeira de liquidez imediata. Duplicatas a receber. Então, tudo são nomes de contas. E o elenco de contas, então, é essa relação de contas utilizadas para que seja possível registrar todos os fatos administrativos lá da contabilidade. Quantas contas são necessárias? Bem, isso é relativo e é específico de cada empresa. Então, serão necessárias quantas contas ou serão utilizadas quantas contas forem necessárias para que possa ser apresentados todas as alterações ocorridas no patrimônio da empresa. Então, não há um número mínimo nem um número máximo de contas e cada empresa deve ter o suficientemente de contas necessárias para que ela possa fazer os seus registros de todas as transações patrimoniais que acontecem, certo? Lembrando que em uma conta contábil só podem ser agrupados os lançamentos de mesma natureza. Aqueles que não são de mesma natureza precisam ser criados para tanto outra e outras contas contábeis e assim por diante. Além do elenco de contas, então tem o manual de contas. O que é o manual de contas? É o quadro explicativo do uso adequado de cada uma das contas do elenco de contas, explicando
a função da conta, o funcionamento da conta, a natureza do saldo da conta. Então, por exemplo, a conta caixa, função da conta, para que serve a conta caixa? Explicando que a conta caixa serve, ou a sua função é para fazer todos os registros que acontecem em dinheiro em espécie lá na entidade. Como ela funciona? Ela funcionará com entradas e saídas, ou seja, com lançamentos a débito e a crédito a partir das operações que forem realizadas que envolvem dinheiro. E a natureza do saldo da conta. Bem, a conta caixa é uma conta que tem natureza devedora, ou seja, que o seu saldo será devedor, será no lado esquerdo da sua conta, lá se a gente olhar a conta como um razonete. Ainda falando em composição do plano de contas, tem os lançamentos explicativos. E estes lançamentos explicativos para o registro das operações especiais. Bem, modelos de partidas dobradas para o registro de fatos que raramente ocorrem na empresa. Então, conforme eu comentei antes, quando ocorrerem fatos que são raros lá na empresa, devem ser registrados em lançamentos explicativos, ou seja, lá nas notas explicativas. Além de constarem no plano de contas, devem ter os lançamentos explicativos para aquelas situações. Código e grau da conta. Então, o código e o grau da conta são algarismos utilizados para identificar cada uma das contas que compõem o plano de contas de uma empresa. O código de cada conta corresponde a um número que se encontra à esquerda de cada uma delas e serve para facilitar o seu manuseio, principalmente quando a contabilidade é feita de forma informatizada. Então, toda conta contábil tem um númerozinho ou um código antes dela. Este número ou código serve para a sua identificação e até mesmo para a organização deste relatório chamado plano de contas, ou a organização do plano de contas. Então, a partir desta codificação, a partir desse grau de conta, o sistema faz todas as acumulações, faz os aumentos, as diminuições em cada uma das contas, bem como nos respectivos grupos, subgrupos e grandes grupos. Codificação sugerida. Então, até no exemplo do material de vocês, traz uma sugestão de codificação, de como codificar. Então, assim, não quer dizer que tenha que ser utilizado exatamente essa codificação. Então, se nós olharmos para o exemplo que tem no material de vocês, a codificação vai de 1 a 4, certo? Nós podemos encontrar planos de contas, principalmente do sistema financeiro, que a codificação vai de 1 a 9. Então, depende muito do momento da codificação. No momento da construção do plano de contas lá na empresa, também você tem essa liberdade de definir a codificação. O importante é estar atento para não criar uma codificação difícil de ser compreendida, certo? Então, a codificação ela deve ser ampla o suficiente para atender todas as necessidades da empresa, mas ao mesmo tempo mais objetiva possível para não dificultar tanto esta compreensão, certo? Quando você abre demasiadamente codificado, acaba ficando também bastante complexo, certo? Então, o plano de contas ele deve ser elaborado obedecendo ao critério de grupo, subgrupo e conta. Entende-se por grupo de contas todas as contas analíticas que representam elementos patrimoniais da mesma natureza. Por exemplo,
No grupo de contas do ativo circulante, abrange todas as contas representativas de bens e direitos que transformar-se-ão em dinheiro no curto prazo. Por outra vez, o subgrupo Bancos Conta Movimento sintetiza todas as contas representativas de depósitos bancários nas diversas instituições financeiras, com as quais a entidade mantém operações. Finalmente, a conta Banco A, por exemplo, indica as operações realizadas pela entidade naquela instituição e saldo no final do período. Então, nós temos um grupo de contas, que é o ativo circulante ou o ativo não circulante, que é o passivo circulante, que é o PL. Dentro desse grupo de contas, nós temos os subgrupos. Ou ainda nós poderíamos dizer, por exemplo, que o ativo circulante é o grande grupo. Dentro do ativo circulante nós temos os grupos, certo? Lá dentro do ativo circulante nós temos os grupos. Caixa equivalentes de caixas é um grupo de contas, um subgrupo de contas, aliás. Assim como estoques, assim como as despesas antecipadas. Dentro desses grupos de contas, nós temos o subgrupo lá dentro de caixa equivalentes de caixa. Por exemplo, nós temos o subgrupo caixa, bancos, conta movimento e aplicação financeira. Dentro do subgrupo, aí nós temos as contas. Então, conta, subgrupo, grupo e grande grupo, certo? Então, tudo vai se somando dentro de cada um dos grupos e depois acumulando no todo num efeito pirâmide, certo? Então, olha só, no modelo proposto que vocês têm lá no material de vocês, adotou-se a codificação da seguinte maneira. Foi adotado como código 1 ou como primeiro número do código da codificação, o 1 para todas as contas do ativo, o 2 para todas as contas do passivo e patrimônio líquido, o 3 para todas as contas de receitas e suas deduções, o 4 para todas as contas de despesas e suas deduções. Aliás, das despesas, custos e participações. Conforme eu comentei, então, nesse plano sugerido, as codificações vão de 1 a 4, mas se vocês olharem para diferentes planos de empresas, ou até mesmo na empresa onde você trabalha, você pode identificar que a codificação vai de 1 a 6, 1 a 5, 1 a 9 e assim por diante. Uma coisa é certa, o ativo vai ser sempre o número 1, certo? Possivelmente o passivo 2, aí pode ser que alguns planos de conta, ao invés do patrimônio líquido ser uma ramificação do passivo, ele assume uma codificação 3, por exemplo, receitas 4, despesas 5 e assim por diante. Então, conforme eu comentei, podemos chegar até o código 9, principalmente nos planos de contas de instituições financeiras. Então, se vocês acessarem lá, por exemplo, o plano de contas do Sistema Financeiro Nacional para as instituições financeiras, quando eu falo instituições financeiras, bancos, cooperativas financeiras e por aí vai, nós teremos planos de contas com codificação de 1 a 9. E aí as instituições financeiras por modalidade, por exemplo, as cooperativas de crédito, elas são obrigadas a utilizar todas o mesmo plano de contas. Então, o plano de contas do Sistema Financeiro Nacional, lá o COSIF, determina que todas as cooperativas devem utilizar aquele plano de contas. Mas nas demais empresas que não financeiras, não tem esta obrigatoriedade de utilizar o mesmo plano de contas. Existe sim uma necessidade de utilizar os planos de contas, que eles sejam adequados para atender a elaboração das demonstrações contábeis na maneira, na ordem em que elas precisam ser apresentadas, certo?
mas aí vai utilizar o plano de contas de acordo com a necessidade da empresa, vai organizar seu próprio plano de contas. As empresas do ramo financeiro, por exemplo, elas têm lá o plano de contas elaborado pela COSIF, que é padrão, e aí utiliza aquelas contas que têm movimentação dentro daquele plano de contas. Então, tem a codificação pronta, aquilo que não serve para a instituição, não usa, mas precisa usar aquele padrão e seguir aquela ordem, certo? Muito bem. Então, a seguir, adiciona-se um segundo dígito que representará a qual grupo a conta pertence. Por exemplo, código 1 do ativo. 1 é ativo. Aí, o segundo número, depois do 1, vai identificar a qual grupo pertence. Por exemplo, o ativo se divide em dois grupos, circulante e não circulante. Então, nós vamos ter 1.1 ativo circulante, 1.2 ativo não circulante, certo? O terceiro dígito indica a qual subgrupo a conta pertence e assim sucessivamente, certo? Então, vejamos um exemplo. Como fica? Nós temos aqui um exemplo da codificação começando lá no grupo do ativo. Então, o 1 indica o grupo geral. Grupo geral, ativo, passivo, receitas ou despesas. Então, 1 para o ativo, 2 para o passivo, 3 para a receita, 4 para despesas. Então, temos aqui um exemplo utilizando o grupo geral do ativo. Então, o primeiro número determina o grupo geral. O segundo número determina o grande grupo. Então, é do grupo geral ativo, grande grupo do ativo circulante. Certo? O terceiro número determina o grupo. Então, é do ativo circulante e dentro do circulante das disponibilidades ou caixa equivalentes de caixa, também conhecido como caixa equivalentes de caixa, o grupo do disponível, certo? O quarto número representa o subgrupo. Então, lá dentro do grupo das disponibilidades, existe o subgrupo caixa. E o quinto elemento representa dentro desse subgrupo as contas. Então, nós poderemos ter o caixa geral, o caixa da filial, o caixa da matriz, o caixa 1, caixa 2, caixa 3. Então, dentro desse caixa, nós vamos ter todos os outros caixas. Vocês imaginem aí um grande supermercado que é comum. Então, tem vários caixas atuando, tem várias unidades de supermercado. Então, nós temos o caixa para o mercado A, um caixa para o mercado B. Dentro do mercado B, abra-se as diversas contas. Lá tem caixa 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lá no mercado B, abre várias contas. Caixa 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, certo? Então, deve-se ter em mente que um plano de contas não pode ser demasiadamente desdobrado, com muitos graus de conta, pois, ao invés de ajudar, pode trazer complicações em seu manuseio e entendimento. Vejam que esta codificação sugerida, ela traz em até 5 níveis. Quando eu falo níveis, é este 1.1.1, assim por diante, cada pontinho, cada novo número, um nível de grupo, conta, enfim. Então, tem que tomar cuidado para que não seja tão extenso, porque pode acabar prejudicando. Então, tem alguns planos de contas que eu já vi, que conheço, que tem até 8, 9, 10 níveis de subdivisão. Então, isso acaba se tornando bastante extenso, bastante complexo. Então, deve-se evitar isso. No entanto, se for necessário, não tem como ser diferente, certo? Precisa organizar da maneira que atenda à necessidade da entidade, da empresa. Muito bem. Aqui, então, temos um modelo de balanço patrimonial que
O balanço patrimonial não é a mesma coisa que plano de contas. Lembrando, o plano de contas é o elenco de todas as contas necessárias para registrar as operações lá da empresa. E a gente sabe que nas contas, ou neste elenco de contas, haverão contas patrimoniais e contas de resultado, certo? As contas patrimoniais, então, compõem o balanço patrimonial, que eu trago um exemplo aqui. As contas de resultado compõem o demonstrativo de resultado. E tanto patrimoniais quanto de resultado fazem parte do plano de contas. Então, um exemplo de balanço patrimonial, um modelo de balanço patrimonial. Dentro do grande grupo do ativo, aqui, infelizmente, por conta do espaço no slide, eu não consegui trazer todo o ativo em um único modelo, por exemplo, mas aí é o mesmo modelo que você tem aí no teu material de apoio, e aí você pode observar por aí também. Então, dentro do ativo, tem a subdivisão do ativo, que se divide em ativo circulante e não circulante, certo? No ativo circulante, nós temos as divisões. Então, o ativo circulante se divide em caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, estoques e despesas do exercício seguinte, certo? Ainda tem alguns balanços patrimoniais que se dividem em subgrupos, em 5 grupos, aliás, ao invés de 4, aqui o ativo circulante, e podemos encontrar, por exemplo, os investimentos temporários em um 5º grupo, certo? Aqui neste exemplo nós temos 4 grupos. Então, o primeiro grupo do ativo circulante, o grupo de caixa ou equivalentes de caixa, aí dentro nós teremos o caixa geral e todos os respectivos caixas que representam esse caixa geral, os depósitos bancários à vista. Então, esses depósitos bancários à vista são as contas movimento que tem lá no banco, ou seja, as contas correntes lá nos bancos, e as aplicações financeiras de liquidez imediata. O que são aplicações financeiras de liquidez imediata? É aquela que você pode resgatar e torná-la dinheiro em qualquer momento sem prejuízo, certo? Ou seja, aquelas que não têm prazo pré-determinado para resgatá-las lá no banco, certo? Então, o segundo grupo, no ativo circulante, é o grupo de contas a receber. Então, aqui dentro do grupo de contas a receber, nós teremos os clientes que têm as duplicatas a receber em função das vendas a prazo, e também uma conta redutora que se chama perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa. Então, normalmente, quando se vende a prazo, há um risco de não recebimento, certo? Em função da inadimplência de alguns clientes. E a partir do histórico que a empresa tem de não recebimento das suas vendas, lá 2%, 3%, ela faz uma provisão para perda em relação a essas vendas. E já lança no resultado, em contrapartida no resultado, gera uma despesa com perdas e faz uma provisão de não receber todo o valor. Na medida que recebe ou não, depois faz o ajuste com essa provisão. Então, a conta vem acompanhada desse sinalzinho de menos entre parênteses, porque ela indica que ela está reduzindo o valor de clientes. Ela tem efeito contrário. Então, as contas do ativo têm natureza devedora. Estas que têm o efeito contrário, estas que vêm com o sinal de menos, ela tem natureza credora, que é exatamente o inverso para diminuir o saldo das contas de ativos. E quando as contas redutoras forem no passivo e patrimônio líquido, que eles têm natureza credora, então as contas redutoras lá no passivo e no PL, elas terão natureza devedora. Então é sempre o inverso daquele grupo de contas. Então, além dos clientes e das perdas estimadas para essa liquidação, tem os títulos a receber,
os adiantamentos, que podem ser adiantamentos a colaboradores e até mesmo a fornecedores, os tributos a compensar ou a recuperar, então são aqueles tributos que a empresa compra junto com os produtos e com as mercadorias e que ela tem direito de recuperar e compensar sobre os tributos devidos na venda. Então, até o momento em que vende o seu item que gera um tributo também, ele fica aqui com o direito a ser recuperado e depois faz a compensação sobre o tributo gerado em função da venda. Então, se tinha menos tributo a recuperar do que tributo sobre vendas, vai pagar a diferença das vendas. Se sobre as vendas deu menos tributo do que tinha a recuperar, desconta o que deu sobre as vendas e o restante permanece como saldo a recuperar para vendas posteriores. Investimentos temporários são aquelas aplicações financeiras com prazo pré-determinado para o seu resgate e então também dentro desses investimentos temporários aqui as aplicações financeiras e outros investimentos que tenham período menor do que 12 meses para a sua liquidação. Então aqueles investimentos para 3, 4, 5, 7, 8 meses, 10, ou seja, até 12 meses, e as aplicações financeiras aquelas que têm prazo para 60 dias, 90 dias, mínimo de 30 dias, enfim. Liquidez imediata é aquela que não tem data mínima estabelecida. As outras que têm data mínima estabelecida, desde que com período menor de 12 meses, se encaixarão aqui dentro das contas a receber. E aí nós temos o grupo dos estoques, certo? Aqui nós poderemos ter estoques de mercadorias para revenda, estoques de material de uso e consumo, estoques de material de higiene e limpeza, por exemplo. Se for uma indústria, haverá aqui estoques de matéria-prima, haverá estoques de produtos em elaboração, haverá estoques de produtos acabados esperando a venda, certo? Se for uma empresa de serviços, não haverá estoque de serviços, haverá apenas estoque dos materiais auxiliares para a elaboração dos serviços. E por fim, o grupo das despesas do exercício seguinte. O que significa uma despesa do exercício seguinte? É aquilo que você já pagou, mas que vai utilizar em períodos futuros. E dentro das despesas do exercício seguinte, então tem aqui como exemplos, prêmios de seguros a apropriar, ou seja, você paga o seguro todo à vista, ou um período de algumas parcelas apenas, para utilizar durante um ano. Assinaturas e anuidades a apropriar, encargos financeiros a apropriar, aluguéis pagos antecipadamente. Então, tudo aquilo que é despesa de exercícios futuros que já foi pago, estará aqui em despesas de exercícios seguinte como um direito para a empresa. Então, além do ativo circulante, então tem o ativo não circulante. Lembrando que circulante é aquilo que se torna líquido no curto prazo, ou aquilo que está mantido para venda. Ativo não circulante é aquilo que se tornará líquido ou se transformará em dinheiro no longo prazo, ou seja, no próximo exercício social. E, além disso, o imobilizado, os investimentos e intangíveis da empresa, ou seja, aquilo que é para a manutenção das atividades da empresa, aqueles itens que não são mantidos para a venda, para a utilização, o consumo, enfim. Então, dentro do ativo não circulante, tem os realizáveis a longo prazo. Então, é tudo aquilo que a empresa tem a receber ou poderá recuperar, mas com um período maior do que o exercício social. Normalmente, o exercício social é dado como 12 meses, de regra geral. Dentro do realizável a longo prazo no não circulante, então nós podemos ter clientes, aqueles com longo prazo para recebermos, títulos a receber,
tributos a compensar ou recuperar, depósitos judiciais, créditos com pessoas ligadas, depósitos e aplicações com incentivos fiscais, despesas antecipadas também. Então, tudo aquilo que a empresa tem a receber ou a transformar em dinheiro, com que não se encaixa lá no circulante, no curto prazo, estará aqui no não circulante, no realizável a longo prazo. Além do realizável a longo prazo, então no ativo não circulante constará os investimentos, e dentro desses investimentos nós poderemos ter, por exemplo, participações permanentes em outras sociedades. O que são participações permanentes em outras sociedades? É quando a empresa adquire parte de outras sociedades, ações de outras sociedades, certo? Propriedades para investimento, adquire lá terrenos, veículos, obras de arte, enfim, para gerar benefício futuro, para ter retornos de aluguéis, enfim, mas que não são para desenvolver a atividade principal. Então, aquilo que a empresa tem, pensando no retorno econômico futuro, mas que não utiliza no desenvolvimento da atividade principal no momento, caracteriza-se como investimento e estará aqui nesse grupo dos investimentos. Aí, no imobilizado da empresa, constarão todos os bens em operação da empresa, e a sua respectiva depreciação, amortização ou exaustão. O que são bens em operação? São as instalações da empresa, veículos, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, equipamentos de informática, ou seja, tudo aquilo que a empresa precisa para operacionalizar, para desenvolver as suas atividades. E além disso, então, tem o imobilizado em formação, aquilo que está se formando em termos de imobilizado, certo? Por exemplo, a empresa está construindo um barracão para sua nova sede, está com um imobilizado em formação. Lembrando que nos itens do imobilizado, então, também tem efeito redutor a depreciação, a amortização e a exaustão dos itens. Então, a gente não faz a diminuição do valor do item, vai acumulando em depreciação, exaustão ou amortização para reduzir o valor contábil, o valor total do imobilizado. E também, além do realizável a longo prazo, investimentos em imobilizado, dentro do ativo não circulante constam os intangíveis, que são aqueles ativos imateriais, aqueles que não possuem forma física, que não possuem matéria. Exemplos: direitos federativos, marcas e patentes, direitos sobre recursos naturais, pesquisa e desenvolvimento e também a amortização e a exaustão acumulada dos ativos intangíveis. Então, são alguns principais grupos do balanço patrimonial, uma estrutura de balanço patrimonial até o momento apresentados, então, os itens do ativo. E no lado do passivo, quais são os elementos que irão compor o balanço patrimonial? Então, assim como o ativo, o passivo também se divide em passivo circulante e não circulante. Dentro do passivo circulante, nós teremos os fornecedores, as obrigações sociais e trabalhistas, obrigações tributárias, outras obrigações, empréstimos e financiamentos. Então, esses são os grupos lá do passivo circulante. Então, dentro do grupo de fornecedores, nós vamos dividir, por exemplo, em fornecedores nacionais e internacionais. Então, lá ainda dentro de fornecedores nacionais haverão todas as contas: fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C, certo? Obrigações sociais e trabalhistas. Então, tudo que estiver relacionado à folha de pagamento. Então, as obrigações trabalhistas, os salários, e as obrigações sociais, os encargos, certo? Então, lá nas obrigações trabalhistas, nós teremos salários, 13º e férias, por exemplo, e prolabore dos sócios. Dentro dos encargos sociais, os tributos que incidem sobre a folha de pagamento. Aí,
as obrigações tributárias. Tributárias, os demais tributos que não estão relacionados à folha de pagamento a salários. Por exemplo, o ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, estarão aqui. Outras obrigações, adiantamentos de clientes, as contas a pagar diversas, as participações a pagar. O que são as participações a pagar? A distribuição do resultado da empresa, a distribuição de dividendos, os lucros a distribuir, certo? E por fim, empréstimos e financiamentos. Então, empréstimos e financiamentos a pagar, então nós teremos empréstimos, financiamentos, debêntures, notas promissórias. E, então, esses são os grupos que compõem o passivo circulante. E o passivo não circulante são todas aquelas obrigações que não se encaixam no curto prazo. Então, são as mesmas coisas do circulante, porém aquilo que estará no longo prazo. Então, passivo não circulante, nós teremos o passivo exigível a longo prazo, empréstimos e financiamentos, debêntures, notas e promissórias, e as provisões para garantias, para riscos fiscais. Desculpem. Para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis, e provisões para danos ambientais. Por exemplo, nós poderíamos ter aqui provisões para contingências, outras provisões que, porventura, a empresa venha a ter, enfim, de acordo com a sua atividade, com a sua necessidade, ela vai ter provisões ou não, certo? Se for uma empresa que explora o meio ambiente, ela vai ter provisões para danos ambientais, por exemplo, a Petrobras. Então, ela vai ter lá provisões para contingências, chamam, por quê? Porventura venha a acontecer algum acidente e ela tenha que ela tenha danos a recuperar, então estará ali provisionado até o momento que faça o reparo e cumpra com a sua obrigação. Dentro do passivo ainda tem o grupo do patrimônio líquido, certo? Dentro do patrimônio líquido nós encontramos os grupos de capital social, ajustes de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Aí dentro do capital social nós teremos o capital social subscrito e as reservas de capital. O que são reservas de capital? Reserva legal, reserva estatutária, então são aquelas reservas que vão sendo constituídas com a finalidade de aumentar o capital social da empresa. Ajuste de avaliação patrimonial. Então, esses ajustes de avaliação patrimonial ocorrem por meio quando a empresa tem participação em outras companhias, então se faz a avaliação patrimonial por meio da equivalência patrimonial. E o efeito da avaliação patrimonial, o efeito do desempenho da empresa em que A tem patrimônio em B, por exemplo, o efeito de B em A será esse ajuste de avaliação patrimonial. Aí nós temos também as reservas de lucros, certo? Que forem sendo constituídas. Uma conta redutora chamada ações em tesouraria, que essa conta acontece quando a empresa lança ações no mercado e ela vai lá e compra das suas próprias ações, aí elas permanecem aqui reduzindo o valor do patrimônio líquido, certo? Porque eu não posso aumentar o meu patrimônio com algo que já é meu, certo? Eu não posso, a empresa gastou o dinheiro do seu caixa para ter suas próprias ações, então isso diminui o seu patrimônio. E prejuízos acumulados, então se tiverem prejuízos acumulados, eles estarão aqui também e, consequentemente, reduzindo o resultado. Lucros não podem ficar acumulados, apenas os prejuízos. Os lucros eles precisam ser distribuídos em constituição de reservas ou na distribuição de dividendos. Não pode mais haver no balanço de uma empresa
os lucros acumulados, certo? Muito bem. E falando de modelo de plano de contas, também falando de modelo de plano de contas, vocês têm lá no material de apoio um modelo de plano de contas codificado. Então, a partir daquele modelo de balanço patrimonial apresentado, vocês têm lá um modelinho inicial de plano de contas com algumas dicas de contas de como organizar e codificar. Muito bem. Nós vamos aqui também construir um modelinho de plano de contas utilizando como base aquele modelo em específico que tem ali no material de apoio, certo? Talvez a gente não construa todo ele em função do... não vai dar tempo de fazer essa construção toda do plano de contas, daquele exemplo que nós trabalhamos. Nós vamos construir uma parte para poder explicar aqui como funciona o plano de contas. Muito bem, então, na aula passada, quando tratamos de contas, nós tínhamos o seguinte exemplo, que foram feitos os lançamentos até o encerramento das contas contábeis, certo? Então, a empresa final de semestre limitada iniciou suas atividades em maio de 2014, mês em que efetuou as seguintes operações contábeis. No dia 2, a primeira operação, a subscrição do capital inicial em 200 mil, foram integralizados 45 mil em dinheiro, 30 mil por meio de um veículo e 80 mil no banco econômico. Contratação de um seguro para o veículo no período de 1 de maio de 2014 a 30 de abril de 2015. O seguro custou 1.800, pago por meio de cheque e deveria se apropriar para despesas 1/12 em maio. Aquisição de mercadorias para revenda a prazo no valor de 50 mil. Venda de todo o estoque de mercadorias que existia até o momento por 75 mil. Compra de mercadorias no valor de 90 mil, 1/3 pago à vista e o restante para 30 dias. Venda de 50% das mercadorias compradas no dia 6 pelo valor de 67.500, sendo recebido 25% à vista via banco econômico e o restante a prazo. No dia 7, operação 7, no dia 13, contratação de um empréstimo junto ao banco econômico por 30 mil para capital de giro e o mesmo será pago em 24 parcelas mensais. Lembrando que aqui a gente fez um lançamento de financiamento, aliás, de empréstimo de curto prazo, um de empréstimo de longo prazo e uma contrapartida no banco. Aí foi recebido em caixa uma duplicata de cliente no valor de 16.875 e mais juros de 250 pelo atraso do pagamento do cliente. Então, diminui as duplicatas a receberem 16.875, entra no caixa o valor da duplicata mais os juros, e em contrapartida tem juros ativos ou juros cobrados, juros recebidos, no valor de 250, que representa uma receita. Pagamento de 30 mil de fornecedores, mais juros de 300 em função do atraso, e o pagamento foi por meio do cheque. Então, sai do banco 30.300 para pagamento de 30 mil de fornecedores e a diferença são juros passivos ou juros pagos, cobrados, aliás, juros pagos que se caracterizam como uma despesa financeira pela operação. E houveram no período despesas com salários de 7.500 que não foram pagos, então lança como despesa de salário e salários a pagar. O aluguel do mês de maio de 1.500 pago em dinheiro, então uma saída de caixa de 1.500 e uma despesa de aluguel de 1.500. Apuradas todas as contas contábeis, todos os lançamentos, nós ficamos com as seguintes contas e os seguintes saldos nas contas. Então, a conta caixa com 30.625, lembrando que é uma conta do ativo, saldo devedor, assim como o banco econômico é uma conta do ativo com saldo devedor de 94.775. Duplicatas a receber, também ativo, saldo devedor 108.150.
Mercadorias, um saldo devedor de 45 mil. Seguros a apropriar, saldo devedor de 1.650. Veículos, saldo devedor de 30 mil. A conta de fornecedores agora no passivo, uma obrigação e tem saldo credor de 30 mil. Salários a pagar, saldo credor de 7.500. Empréstimos de curto e longo prazo, ambos com saldo credor de 15 mil. E aí tem as contas de resultado. As vendas à vista, 16.875. As vendas a prazo, 125.625. Saldos credores. O CMV, 95 mil. Despesa de salário, 7.500. De aluguel, 1.500. Despesa de seguros, 150. Então, esses lançamentos, o CMV, os salários, aluguel e seguros, têm natureza devedora, são contas de despesa. Os juros ativos têm natureza credora, é uma receita, e os juros passivos têm natureza devedora, é uma despesa. Então, agora eu vou construir aqui no quadro e tentando explicar um pouquinho a codificação, certo? Utilizando aquele modelo de plano de contas que consta no material de apoio de vocês, como ficaria a codificação desse nosso elenco de contas, certo? Então eu preparei aqui uma codificação que vai até as contas de patrimônio, certo? As contas patrimoniais. Ainda, pessoal, aqui eu esqueci de pôr aqui nos saldos contábeis, como contas patrimoniais ainda nós temos o capital social subscrito de 200 mil e a conta redutora de capital a integralizar de 45 mil, ok? Então está faltando aqui dos saldos das contas daquele exemplo, o capital subscrito 200 mil e o capital a integralizar de 45 mil. Então eu vou utilizar uma colinha aqui, vou ali para o quadro e nós vamos desenvolver aí a codificação e vou explicando como funciona a codificação. Muito bem. Lembrando que por aquele modelo de plano de contas que tens no material, que tem no material de vocês lá que vocês têm, a codificação ela é de 1, 2, 3 e 4. 1 para ativo, 2 para passivo, 3 para receitas, 4 para despesas. Então, obviamente, nós vamos começar elaborando o plano de contas com o ativo, que são as contas de código 1, certo? Então, inicialmente, nós vamos para o 1 que representa o ativo, certo? Aí nós temos o ativo, ele é dividido em dois grandes grupos: ativo circulante e ativo não circulante. Muito bem. Daquelas contas que nós temos aí, aqueles saldos apresentados, nós temos itens que compõem ativo circulante. Então, nós temos que colocar aqui o nosso 1.1, que é o ativo circulante, certo? Dentro do ativo circulante, o nosso primeiro grupo é o caixa e equivalentes de caixa. Então, se nós olharmos lá para aquele saldo de contas, nós temos contas que se inserem nesse grupo. Então, nós temos que ir para o 1.1.1, que se chama caixa e equivalentes. Equivalentes de caixa, certo? Aí, dentro dos caixas e equivalentes de caixa, então, nós temos que observar se existem contas caixa, se existem bancos conta corrente ou bancos conta movimento e se existem contas de aplicação financeira, que são os grupos em que se dividem estes elementos. Vou até usar uma outra cor aqui para os demais códigos. Então, olha só, nós temos conta caixa lá.
Então, a conta caixa estará no 1.1.1.1. 4 elementos. E aqui dentro nós temos o caixa geral, certo? Essa minha caneta não está com muita tinta, vamos substituir aqui. Caixa geral. Dentro do caixa geral é que nós vamos inserir esse nosso caixa. Por que não direto aqui? Bem, se só tem um caixa lá na empresa, não tem necessidade de abrir mais. Mas suponhamos que depois tenham outros caixas, certo? Então nós teríamos a seguinte situação: 1.1.1 mais uma vez, aí a conta caixa. Vamos chamar o nosso caixa de caixa A, certo? E se nós tivéssemos mais um caixa, nós iríamos fazer a seguinte codificação. O final, ponto 2. Aí nós teríamos o caixa B, certo? Bem, o nosso caixa B não existe, então nós vamos atribuir valor 0 a ele, certo? O nosso caixa A é aquele valor que tinha o saldo lá no início. Então, o nosso caixa A ficou com um saldo de 30.625, certo? Dentro do grupo caixa geral, nós lançamos todas as contas. Então, agora o que está dentro desse grupo precisa ser somado para cima. Então, nós vamos somar o caixa A mais o caixa B. E nós vamos ter o total do caixa geral, que é 30.625, certo? O outro grupo dentro do caixa, dentro do ativo circulante, aliás, ainda dentro de caixa equivalentes de caixa, eu até vou para destacar. Não, mas acho que fica. Ia pôr uma cor vermelha aqui, mas eu acredito que para vocês o vermelho seja um pouco complicado, então nós vamos identificar sempre pela quantidade de números aqui. Então, dentro do caixas e equivalentes de caixa, 1.1.1.1 foi o caixa. Agora nós temos 1.1.1.1.2, que são os bancos conta movimento. Banco conta movimento. Dentro do banco conta movimento, nós vamos elencar todas as contas que existem com movimentação. Então, neste nosso exemplo, existe uma conta chamada Banco Econômico, certo? O saldo da conta Banco Econômico foi de 94.775. Digamos que nós tivéssemos um outro banco, ele iria receber esta mesma codificação do grupo bancos conta movimento, porém agora com o final 2. Aí vamos chamar aqui de banco X, com valor zerado. Então, dentro dos bancos conta movimento, nós vamos somar os saldos. O saldo do Banco Econômico mais o Banco X. Então, deu 94.775. Certo? O terceiro grupo de caixa e equivalentes de caixa seriam as aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, nós não temos nesse nosso exemplo. Então, não precisa colocar aqui. Certo? Nós só vamos, ou no banco de contas só vai aparecer aquelas contas que têm valor. Aquelas contas que tiveram saldos zerados do início ao fim não vão aparecer no relatório. Algo que é importante a ser observado também, quando formos olhar para um plano de contas lá na empresa, olha só, isso aqui é o saldo final do plano de contas, certo? Normalmente, o que vai ter? Então, normalmente aqui teria um saldo inicial, certo? Aqui nós teríamos uma coluna das entradas. Aqui uma coluna das
saídas, ou ainda estas colunas podem ter lá chamados de débitos e créditos, tá? Eu estou colocando aqui entradas e saídas, mas pode haver lá a expressão débitos e créditos. E aqui uma outra coluna chamada saldo final, certo? Que estaria este saldo aqui. Então, aqui no saldo inicial, estaria a informação antes de começar as movimentações. Se está começando a empresa é 0, ou então vai pegar o saldo do período anterior. Depois, todas as entradas que foram realizadas nesta conta durante aquele período, todas as saídas e, por fim, o saldo final desta conta, certo? Então, é dessa maneira que a gente observa nos relatórios lá na empresa. Então, se vocês tiverem a oportunidade de olhar o plano de contas da empresa ou solicitem o balancete da empresa para vocês darem uma olhada, vocês verificarão que no balancete da empresa tem todos esses numerozinhos, certo? Esses códigos, o nome das contas e as movimentações ocorridas. Vocês verificarão as somas por dentro dos grupos, dos grandes grupos, dos elementos de contas e assim por diante, certo? Muito bem. Ainda dentro do ativo circulante, o nosso segundo grupo, então o primeiro grupo são os caixas e equivalentes de caixa, o nosso segundo grupo são as contas a receber, e nós temos contas a receber. Então nós vamos elencar aqui o segundo grupo, um de ativo, mais um de ativo circulante, agora o 2 de contas a receber dentro do ativo circulante. Então, nós vamos colocar aqui contas a receber, certo? Dentro destas contas a receber, então nós temos lá duplicatas a receber de clientes. Então, nós vamos abrir o grupo de clientes 1.1.2.1 clientes. E dentro dos clientes nós vamos colocar aqui as duplicatas a receber, certo? Por que dentro de clientes, por que dividir? Porque nós temos lá o cliente A, cliente B, cliente C e assim por diante, certo? Então, lá dentro dos clientes, duplicatas a receber. Então, qual era o saldo das duplicatas a receber que nós tínhamos? 108.750. Então, dentro de cliente só tem uma conta de duplicatas a receber. Nós vamos, então, fechar este cliente, que vai ficar com 108.750. E também dentro de contas a receber só tinha a conta clientes. E então nós vamos encerrar aqui. Total de contas a receber, 108.750, certo? O nosso próximo grupo dentro do ativo circulante, nós não temos. Então nós vamos pular lá para o 1.1.4 e vamos chamar de que são os estoques. Por que nós não podemos, então, nomear o estoque de 1.1.3? Então, se eu tenho certeza que eu nunca terei o terceiro elemento do ativo circulante, então eu posso utilizar o grupo de estoques, ou seja, se eu sei que eu nunca vou ter os investimentos temporários, que é o terceiro elemento, eu posso nomear o estoque de 1.3. Mas se eu tenho uma perspectiva de em algum momento ter investimentos temporários, então por mais que eu não tenha agora, eu não vou chamar o estoque de 1.1.3. Eu vou deixar o 1.1.3 para o investimento temporário, porque se em algum momento eu fizer investimento temporário, já estará previsto aqui, senão eu terei que mudar toda a codificação no meu plano de contas, certo? Então, a gente tem a liberdade de construir o plano de contas, mas estes principais grupos é importante serem observados e não
mudar muito, porque senão depois, se surgir um outro elemento, você precisa recodificar e reapresentar, e aí vai mudar todo o plano de contas, certo? Então, dentro de estoques, lá no grupo de estoques, então dentro dos estoques nós poderíamos ter grupos de estoques de mercadorias, de produtos, de matéria-prima. Então, cada grupo de estoques de natureza diferente precisa ser separado diferentemente. Então, aqui nós vamos chamar, lá no exemplo de vocês está estoques diversos. Nós vamos chamar de 1.1.4.1 estoques de mercadorias. Certo? Aí, mais um avanço à frente, mercadorias para revenda. Não, nós vamos chamar aqui de mercadoria A, certo? Mercadoria A, porque nós poderíamos ter uma segunda mercadoria, e aí nós chamaríamos de mercadoria B, certo? Porque o que acontece? Lá na empresa tem vários itens de mercadoria, certo? Então, cada item precisa ter a sua conta contábil específica. Imaginem lá no mercado. O que são as mercadorias do mercado? São os diversos produtos que o mercado vende. Então, não consegue fazer o controle de estoques do arroz e feijão junto, certo? Então, mercadorias para revenda. Arroz, feijão. Aí, dentro do arroz ainda eu tenho arroz A, B, C, pelas diferentes marcas precisa fazer esse tipo de controle. Vocês entendem por que muitas vezes as empresas têm a codificação em 5, 6, 7, 8, 10 níveis, porque acaba sendo bastante detalhado. Então, por exemplo, eu tenho mercadorias para revenda, arroz. Aí eu tenho as diferentes marcas. Dentro de cada marca eu tenho os diferentes tamanhos, certo? Então, tem todos esses detalhes que podem ser observados. Então, mercadoria B, 0, e mercadoria A ficou com estoque de 45 mil, um saldo de 45 mil. Então, no grupo de mercadorias, soma as duas, 45 mil, e o grupo de estoques, então, com 45 mil. O último elemento do ativo é o último elemento dentro do ativo circulante são as despesas antecipadas, ou as despesas do exercício seguinte. 1.1.5, despesas do exercício seguinte. Despesas do exercício seguinte. Então, dentro das despesas do exercício seguinte, nós temos prêmios de seguros a apropriar. 1.1.5.1 prêmios de seguros. Dentro dos prêmios de seguros, o seguro foi contratado para automóvel, certo? Então, nós temos aqui seguro para automóveis. O valor que consta lá, 1.650. Então, o total de prêmios de seguros, 1.650. E as despesas do exercício seguinte, neste ato, representadas apenas pelo seguro, 1.650. Lançamos todos os itens que tínhamos lá que compõem o ativo circulante, certo? E vejam, nós acabamos somando dentro de cada grupo. Agora, está faltando aqui caixa e equivalentes de caixa. Então, caixa e equivalentes de caixa tem um total de 125.400. Bem, nós somamos todos os itens que compõem o ativo circulante. Agora, somando todos os seus grupos,
caixa equivalentes, contas a receber, estoques e despesas do exercício seguinte, nós teremos o total do ativo circulante, que é de 327.450. Ok? Muito bem. Continuando do ativo aqui, já que não cabe mais aqui embaixo, nós temos agora o ativo não circulante. E o nosso ativo não circulante é o segundo grupo do ativo. Então nós vamos chamar 1 de ativo, 2 de ativo não circulante. E dentro do ativo não circulante, nós vamos ver que nós não temos nada do primeiro grupo, que seria 1.2.1. Vou até colocar aqui 1.2.1, que é o realizável a longo prazo. O realizável a longo prazo não tem nada, então nós não vamos abrir, certo? O 1.2, desculpem, o 1.2.2 são os investimentos. Neste caso também não tem nada de investimentos. Se tivesse investimentos, nós iríamos abrir aqui os grupos. Agora, o terceiro grupo do ativo não circulante é o imobilizado. Então, 1.2.3, imobilizado. Dentro do imobilizado, nós temos itens que compõem o imobilizado, certo? Nós temos lá os veículos. Então, os veículos estarão dentro do imobilizado no grupo dos bens em operação. Ou seja, o veículo é utilizado para desenvolver as atividades lá da empresa, certo? Muito bem, pessoal. Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Enquanto o pessoal técnico resolveu um outro problema, acabaram as pilhas do meu microfone. E então, eu fui desenvolvendo uma parte aqui e me parece que caiu o som do microfone aqui em bens em operação, certo? Então eu vou retomar aqui de uma forma breve a explicação. Então lá dentro do ativo imobilizado, um dos grupos do ativo imobilizado são os bens em operação. Neste nosso exemplo, bens em operação, nós tínhamos veículos. Se vocês seguirem aquele plano de contas que vocês têm, veículos é o sexto item lá dentro de bens em operação. Eu até coloquei aqui o 1.6, certo? Mas não quer dizer que necessariamente tenha que ser o sexto elemento. Aí depende da organização da empresa, certo? Então, feito isso, somamos todos os itens aqui que compõem o ativo não circulante. A soma do realizável a longo prazo, dos investimentos, do imobilizado e dos intangíveis forma o ativo não circulante. O ativo não circulante mais o ativo circulante forma o total do ativo. Encerrados os lançamentos do ativo para o exemplo que nós tínhamos, vamos para o passivo. Então, o passivo é o segundo elemento, certo? É o grupo 2 do plano de contas. Dentro do passivo, ele também se divide em circulante e não circulante. Então, 2.1, 2 de passivo, 1 de circulante. Passivo circulante. Dentro do passivo circulante, nós temos itens que compõem os fornecedores. Passivo, circulante, fornecedores. 2.1.2. Passivo, circulante, obrigações sociais e trabalhistas, 2.1.2. Então, essa é a forma que se faz a leitura da codificação. Então, dentro de fornecedores, nós temos os fornecedores nacionais e internacionais, certo? Neste nosso caso, temos fornecedores nacionais. Então, passivo, circulante,
Fornecedores nacionais. Passivo, circulante, fornecedores nacionais, fornecedor A, fornecedor B. E aí faz o lançamento. Nesse nosso caso, temos apenas o fornecedor A. O fornecedor A, então, compõe o nosso total de fornecedores, certo? 2.1.2, obrigações sociais e trabalhistas. Aí, 2.1.2.1 as obrigações trabalhistas, 2.1.2.2 as obrigações sociais. No nosso exemplo, apenas obrigações trabalhistas, os salários a pagar. 2.1.5, que é o quinto grupo, os outros grupos, as obrigações tributárias e as obrigações diversas nós não temos, então nós vamos para os empréstimos e financiamentos. Então nós temos empréstimos e financiamentos bancários, nós podemos ter empréstimos com terceiros além de bancos. Então empréstimos e financiamentos bancários, e dentro dos empréstimos e financiamentos bancários elenca todos os diferentes bancos. Então aqui nós temos empréstimo, banco econômico. Nós poderíamos ter o banco X, banco Y, banco Z e assim por diante. Certo? Muito bem. Então, e aí nós teríamos ainda a parte do passivo não circulante, do patrimônio líquido, das receitas e despesas, mas eu quis trazer esta parte inicial para que vocês possam compreender como se dá esse processo da construção do plano de contas, certo? Os grupo geral, grande grupo, os subgrupos e as contas dentro dos grupos, beleza? Então, até por conta deste problema técnico, enfim, se alguma parte que vocês observaram aqui, assim como as outras, vocês ficarem em dúvidas, enfim, vocês têm o meu e-mail no material, podem escrever e, na medida do possível, estaremos aí atendendo e respondendo para sanar as principais dúvidas. Ok? Então, era isso para hoje. Um abraço e até a nossa próxima semana, nossa próxima aula.